E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Super Acadêmico. E hoje vamos ter um vídeo aqui, provavelmente curto, razões que vocês vão entender, falando sobre as leis do caos, a partir desse livro aqui, da Ilya Prigogine. As leis do caos. Se você já ouviu falar nesse livro, diga aí nos comentários se você conhece, já tentou ver. Eu realmente me esforcei muito para entender. Um livro pequeno, tem poucas, tem 100 páginas, e boa parte dos livros é o apêndice com as fórmulas que ela usa ao longo do livro, que ela menciona ao longo do livro, especialmente para não iniciados como eu na física, né? Então, vamos ver um pouco sobre isso aqui hoje, nesse vídeo especial aqui, especial porque é único na verdade. Antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo, comentar e compartilhar, né? Se você já é membro do canal, né? Muito bem, então você está tendo acesso a conteúdos exclusivos. Se você não é, seja membro do canal para ter acesso a conteúdos exclusivos. Você pode também dar o like especial, que é o valeu, né? Que está aí, logo embaixo, valeu, um coraçãozinho com cifrão. E você pode ser um apoiador do canal. Se você não é apoiador do canal, então vem ser um apoiador do canal, apoiar o canal Super Acadêmico para a gente poder continuar crescendo e melhorando a qualidade dos vídeos. E você pode ainda, agora mesmo, fazer sabe o quê? Uma olhada no meu novo livro, A Vingança de Vladimir, disponível no Clube de Autores. É o segundo link da descrição. Vá lá, dê uma olhada, um trechinho do livro e peça o seu. Se quiser, dê uma pausa no vídeo e peça o seu agora. Vamos lá, então, o que é que essa autora, essa Ilya, obviamente é uma física, né, pode falar pra gente sobre as leis do caos? Eu vou dizer o que é que eu entendi. Realmente não é minha área, certo? Aqui foi uma sugestão de um colega. Dê uma olhada nisso aqui, tá, tudo bem. Eu, como não sou de recusar a leitura de nenhum livro, ela vai dizer que as tentativas, né, da física moderna, né, com o Stephen Hawking, com Einstein, com... como é o nome do outro? Esqueci, um com B, um físico famoso aí, de unificar as leis da física, né, as leis da física mecânica, né, mecânica tradicional, vinda lá do Isaac Newton, e a física quântica desse cara, né, com a participação de outros grandes, assim, conhecidos nomes da física, como o Schrödinger, né, que todo mundo conhece por causa do gato, né, gato de Schrödinger, mas tem uma fórmula de Schrödinger. Ela vai tentar dizer que o grande esforço da física moderna, né, da física do século XX, e agora chegando no século XXI, é estabelecer uma maneira calculável e possivelmente experimentável, né, que se possa calcular, experimentar na prática, de combinar essas leis tradicionais da física, que são leis, como é que ela chama? São leis irreversíveis, né? Ou reversíveis, reversíveis em um sentido e irreversíveis em outro, com o que a física quântica supõe, certo? Então eu me lembro que no livro de Stephen Hawking ele fala, que ele fala que o universo em algum momento, né, antes de se expandir, ele estava em um momento em que as leis da física talvez não funcionassem do mesmo jeito, porque estava no nível quântico. E a partir do momento que se expande, essas leis elas se tornam inevitáveis, né? Mas aí o que explica, por exemplo, a própria expansão do universo e a velocidade que foi, e por que gerou o que gerou, e por que temos o universo do jeito que é hoje. E aí o que ela vai tentar mostrar nesse livro, através das fórmulas, né, das diversas fórmulas que ela traz, dos diversos pensadores da física ao longo do século XX, é que, diferentemente da física newtoniana, em que você consegue estabelecer trajetórias regulares para as leis, né? Então, você sabe que, por exemplo, se você pegar um objeto, né, e largar ele, né, uma atratividade da gravidade vai atuar sobre ele com um número tal e vai fazer com que ele chegue numa velocidade tal até a distância que ele tiver. Quanto mais distante, mais veloz. Aí tem a resistência do vento, tem uma série de coisas que você pode calcular, que você acha um número que estabelece uma trajetória
fixa do que vai acontecer. Então há uma previsibilidade dos eventos na física dentro das leis da mecânica, né? Da mecânica clássica, né? A física clássica tradicional, a mecânica do Newton, mecânica newtoniana. Bom, e aí o grande problema é que quando entra em cena os cálculos, né, da física das partículas, né, e das subpartículas, das partículas cada vez menores, né, elaboradas, né, teorizadas, algumas comprovadas, outras não, da física quântica, esses cálculos não funcionam mais. Você não consegue mais chegar a um resultado previsível e repetível. Por isso a questão da irreversibilidade e reversibilidade. Então você não consegue mais prever. E além disso ela coloca mais o problema da segunda lei da termodinâmica, né, que é a lei da entropia. Né? Todo sistema tende ao colapso. E aí, isso seria a questão da irreversibilidade. Então, o universo estaria, né, em direção à entropia total, que faria com que ele desaparecesse, né, eventualmente. Eu coloquei essa imagem aqui justamente para ilustrar um pouco, de maneira, né, curiosa, essa coisa do universo em expansão e tal. E, eventualmente, o Stephen Hawking teorizou, né, Stephen Hawking, não tem um S no final do nome dele. Stephen Hawking teorizou a questão do Big Bang e o contrário dele seria o Big Crunch. Então, em algum momento, o universo expandiria tanto que ele começaria a contrair. Ele aqueceu tanto, começa a esfriar. Esfriou tanto que ele retrai, começa a aquecer de novo, aí geraria um novo Big Bang. São teorias colocadas. Essa autora aqui, ela vai muito mais para a coisa da possibilidade matemática do que se pode calcular desse momento caótico de atuação das partículas, das micropartículas, das partículas quânticas e tal. E aí ela vai dizer que aí é a minha limitação de matemática mesmo, mas pelo que eu entendi, isso fica bem claro, que ela repete bastante, é que não há na física de partículas, né, na física das pequenas partículas, não há como estabelecer trajetórias fixas. Você só consegue estabelecer campos possíveis de trajetória. E daí entra os cálculos de estatística. Então, em vez de ser um cálculo A mais B igual a C, vai ter que ser A mais B, e aí tem algum tipo de variável, né, de elemento de elaboração ali daquela coisa intermediária, que vai gerar uma resposta possível U. Esse U, inclusive, é meio, assim, metaforicamente funciona bem, porque esse U seria o campo possível dentro de um gráfico. Em vez de chegar a um ponto, a trajetória ela tem a possibilidade de chegar em vários pontos diferentes. Certo? Então, isso aí eu acho que é a grande sacada para o leigo. Né? Para alguém como eu imagino que você que não entende nada de física, né, e é muito ruim em matemática, é dizer o seguinte: se eu pego isso aqui, supondo, isso aqui é um objeto físico grande, certo? Então, se eu jogo ele para cima, ele cai. Eu jogo ele para cima, ele cai. Então, isso é uma coisa irreversível, previsível, certo? Física normal. Mas as partículas que fazem parte disso aqui compõem uma série de possibilidades de movimento, em que eu jogando ele para cima, não que ele vá ir contra a gravidade, certo? Mas haveria uma série de possibilidades de retorno das partículas, certo? Então não são todas partículas, é uma partícula outra. Aí é a minha limitação de compreender, eu poderia passar para vocês também. Então, se alguém entende aí da audiência, entende melhor disso, pode colocar nos comentários, porque vai contribuir bastante. Então, essa possibilidade, então eu jogo para cima, vai cair assim, vai cair para cá, vai cair para cá, tá? Eu lembro que no filme Parque de Dinossauros, né, o primeiro filme Parque de Dinossauros, o Malcolm, né? Malcolm, né? O personagem do Jeff Goldblum, ele faz uma coisa lá meio esquisita sobre teoria do caos, tal, né? Essa gota de água eu vou colocar aqui
E ela vai para onde? Ah, para cá. E se eu colocar de novo, ela vai para onde? Vai para o mesmo lugar. Não, ela foi para outro lugar. Ah, por que isso? Então, todo esse processo, né, que meio que se tornou popular, né? Popular no sentido de pop, né? Porque entrou no léxico da cultura pop. Assim, é uma maneira grosseira de entender que é um processo estatístico em que as micropartículas elas não respondem de um jeito totalmente reproduzível, certo? Ou reversível. É irreversível no seguinte que há uma possibilidade, um campo de possibilidade. Por isso, eu entendi assim, por isso o U no gráfico. É um gráfico de possibilidade. Então, se você imaginar o eixo das coordenadas, né, que é o x, e o eixo y das abscissas, o campo de possibilidade do ponto onde a partícula vai fazer sua trajetória, ele não é fixo, certo? Aí depende de uma série de elementos, certo? Então, depende do observador, depende do momento, do tempo, certo? Ela, inclusive, a Elia Prigogine, ela fala muito sobre a questão do tempo, certo? Então, ao se levar o tempo em consideração de maneira somente linear, vai limitar bastante como se faz a interpretação dessas trajetórias possíveis das partículas. É por isso que muitas vezes se usa, né, o nome física quântica ou teoria quântica para falar sobre viagem no tempo, essas coisas de ficção científica, porque assim, fica parecendo desse jeito, mas elas estão dizendo que quando você, e o Stephen Hawking também falava isso, né, quando você calcula a trajetória de uma partícula no tempo para frente, essa trajetória que gera as possibilidades, né, estatísticas de trajetórias, ao se reproduzir, ao se pensar para trás, né, se pensar no seguinte, do cálculo reverso para trás, pode-se necessariamente, né, encontrar algum tipo de eixo de estabilidade, ou não. Essa é a grande questão. Por isso que ela traz uma série de fórmulas que eu não entendo, certo? São fórmulas que não levam números. Eu sou limitado à equação do segundo grau e olhe lá. Certo? Então, eu trouxe para vocês isso aqui. Eu recomendo a leitura, é uma leitura interessante no seguinte sentido. Ela tenta transformar de uma maneira mais simples possível uma coisa que é bastante complexa. Tanto que a parte dos cálculos realmente ela coloca como um apêndice porque é só para curiosidade mesmo. Porque para quem não entende realmente é uma coisa bem esotérica mesmo, certo? Mas a parte do livro mesmo traz essa coisa da possibilidade. Então, para a nossa vida comum, não tem muitos efeitos. No seguinte sentido, o tempo para a gente vai continuar andando linear para frente, a gente não vai voltar para frente, não vai rejuvenescer, certo? As coisas não funcionam assim. Mas, como uma espécie de exercício de relativização, inclusive, do nosso papel no universo, da nossa vida, é interessante ver como ela coloca essa coisa das partículas, né? As partículas funcionando, tem a possibilidade de funcionar. Certo? E dá né, aqui um canal também dedicado à literatura, dá margem para muita criatividade a respeito do que acontece com essas partículas, já que há sempre uma probabilidade, né? Sempre trabalhado com estatística e não mais com números fechados, exatos, certo? Bom, então é isso que eu posso passar desse livro aqui, As Leis do Caos. Por isso que é Leis do Caos, né? Você tenta controlar minimamente o que acontece nesse mundo de possibilidades, mas assim, talvez seja uma coisa muito de reconhecer, de certo modo, a nossa humilde posição no universo, de sermos também compostos por partículas, né? Então isso traz uma certa relativização dessa posição aí. Mas é possível entender minimamente o que pode acontecer como possibilidade. Aqui seria o choque de duas galáxias, pelo menos uma representação gráfica, certo? Bom, então é isso. Vou ficando por aqui nesse vídeo de hoje. Falei que não ia ser muito longo porque tem minhas limitações de compreensão. Só 15 minutos. Espero que vocês tenham gostado.
Dê o like se gostou, se não gostou dá o like também para ajudar o canal, né? Coloca um comentário aí, compartilhe o vídeo e peça também para as pessoas se tornarem membros do canal, né? Seja membro você mesmo, peça as pessoas para se tornarem membros do canal, para acessar conteúdos exclusivos, e você pode também dar o like especial no canal, com esse valeu aí, esse coraçãozinho com cifrão, ou se tornar um apoiador do canal através do Apoia-se, certo? Só clicar aí no primeiro link que está na descrição depois dos textos. E dê uma olhada no meu novo livro, A Vingança de Vladimir. É o mais recente livro, né? Já não é tão novo, porque eu já lancei tem alguns meses, mas é o mais recente, certo? Esse ano aí, em 2025, eu vou lançar o meu último livro, que vai ser a terceira parte da Ginocracia. Mas por enquanto esse é o mais recente, e todos os outros livros estão lá no Clube de Autores. É só clicar aí no primeiro link da descrição, além desse aqui você encontra todos os outros lá também. Certo? Então é isso, valeu!